Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Estou trazendo dois cortes para você, um do Globo Esporte e o outro dos donos da bola, fazendo uma análise do jogo do amistoso do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino e fazendo uma análise da dupla Gabigol e Caio Jorge. Alguns comentaristas já estão falando que o Matheus Pereira vai perder sua titularidade. Você concorda? Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais vídeos para você. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte está no ar nessa segunda-feira, ao vivo. Vem que essa semana volta o Campeonato Brasileiro, graças a Deus. Os mineiros entram em campo no sábado. O Cruzeiro vai receber o Mirassol no Mineirão e o Galo vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, jogo com transmissão do Premier. Vamos começar na Toca da Raposa, porque o time fez mais um amistoso no sábado contra o Bragantino, mas já voltou pra BH e já tá treinando. Rodrigo Rocha, boa tarde pra você, meu amigo. Já teve um probleminha com o sinal do Rodrigo Rocha, mas a gente vai ver o que aconteceu nesse amistoso 1-1 com o gol do Gabigol em Bragança Paulista. Gabigol do Cruzeiro! Tava com saudade dessa comemoração, né, cruzeirense? Pode falar. E lá se vai mais um dia na vida do artilheiro, que aparece em jogo importante, aparece também amistoso. Uma hora que você coloca a camisa, a caneleira, a chuteira, já não tem mais jogar a bola brincando, né? Primeiro jogo do Cruzeiro pra todo mundo ver desde a semifinal do Campeonato Mineiro, há um mês. É amistoso, mas tá valendo, preparação, evolução. Jogo corrido. Repara no reloginho lá em cima. Primeiro minuto e o Bragantino já obrigou o Cássio a trabalhar. O Fabrício Bruno foi fazer o corte e mandou pro lado errado. Minuto 2 no cronômetro. Vez do Cleiton aparecer para salvar o time da casa. Já chega em velocidade pelo lado direito depois da bola roubada. Tá aí o Anderson. Último teste antes da estreia no Brasileirão no próximo sábado contra o Mirassol. Oportunidade para mostrar o que já tem do estilo de jogo do Leonardo Jardim. Mas aproveitamos este período de 5 semanas para trabalhar alguns conceitos, desde o aumento da condição física e principalmente em termos estratégicos. A gente sabia o que ia encontrar, um time com muita intensidade. Mas intensidade tem limite, não, Matheus Henrique? É pênalti para o Bragantino. Ele foi para dividida com o Vinicinho, pegou só o jogador do Bragantino. Já não tem mais jogar a bola brincando, né? Thiago Borbas contra o goleiro Cássio. No canto, forte, na bochecha da rede. Outro que levou muito a sério essa de ser atacante de beirada, de jogar como ponta, foi o Caio Jorge. Que bola que ele deu pro Gabigol, olha só. Valeu demais o esforço do Caio Jorge, evitou a saída, rolou com capricho pro Gabriel. O amistoso serviu também para ligar o alerta na saída de bola. Quase, hein? Já não tem mais jogar a bola brincando, né? No segundo tempo, o Gabigol acordou a coruja. Não é ali que eles dizem que ela dorme? Na trave! Quase por centímetros o Cruzeiro não vira. O Gabigol teve outra grande chance de desempatar a partida em outro passe do Caio Jorge. O ponto mais positivo que eu tô vendo do jogo do Cruzeiro, assim. Ofensivamente, o Cruzeiro, quando esses caras chegam lá perto da área, eles estão se achando. Já com o time bastante mudado, o Gabigol viu do banco a bola do Lucas Silva parar na trave. 1-1, placar final do amistoso. Rodrigo Rocha botou a lã de aço aqui na antena e tá de volta para contar como é que tá a preparação do Cruzeiro. Diga agora, Rodrigo, boa tarde. Agora tá me ouvindo, né, amigo? Depois desse jogo contra o Bragantino, o Cruzeiro voltou a treinar agora pela manhã, aqui na Toca da Raposa 2. O Bolassi segue fazendo trabalhos internos e é dúvida para a partida de sábado. O Cruzeiro vai treinar toda semana pela manhã, aqui no centro de treinamento, até essa partida contra o Mirassol. Estreia para o Brasileirão mais de um mês depois do último jogo oficial.
Se você tem interesse em ir no jogo no Mineirão, corre para comprar seus ingressos, porque só tem um setor atualmente do Mineirão disponível para venda. Promessa de casa cheia. Cruzeiro joga sábado com o Mirassol e depois na terça-feira já tem Sul-Americana contra o União na Argentina. Maurício. Acho que foi um bom teste para as duas equipas. Sabemos que o Red Bull veio de um campeonato paulista já com 11 formado e com algumas ideias de jogo muito mais consolidadas que nós. Acho que este jogo do Botafogo e deste jogo do Red Bull foram dois bons testes para nós. Duas equipas da Série A, 2 jogos fora de casa. Foi importante também para vermos em termos comportamentais a nossa atitude. Gostava de ter mais bola, gostava de cometer menos erros, mas em termos de postura ofensivo, demos uma bola no poste, uma na trave, tivemos uma ou duas situações, fizemos um gol. Em termos defensivos, pequenos erros, mas há coisas que temos que resolver. Ninguém acredita, nem eu mesmo acredito que isto ia passar da água para o vinho de um momento para o outro. O nosso efetivo tem 23 jogadores e porventura às vezes é difícil fazer jogar toda a gente. Hoje é o último jogo de preparação. Eu também não queria estar a colocar 3, 4 minutos, trocas finais. O Marquinhos e o Marlon já tiveram outras oportunidades também de mostrar. Por exemplo, no jogo do Botafogo, a primeira substituição no lado esquerdo aos 30 minutos foi o Marlon. Já teve capacidade de mostrar, o Caio tinha mostrado menos, teve também a sua oportunidade hoje. Fizemos uma gestão de todo o efetivo para eles terem também esta prestação com uma equipa de melhor qualidade. Foi isso que foi feito, porque eu trocar a 5 minutos do fim 2 jogadores só para dizer que entraram, isso não interessa. A gente quis dar algum jogo a estes jogadores para eles mostrarem também o seu trabalho. Mas nada de especial, foi só uma questão de opção. Às vezes podia ter entrado o Marquinhos e o Rodrigo ficar de fora, mas não foi essa a questão. O Mateus continua a ser um jogador importante na estrutura da equipa. Toda a gente sabe que ele está com um problema entre mãos, que não está preparado para sair de BH neste momento, porque tem uma situação. Toda a gente sabe que é o nascimento do filho, não quer sair, porque ele lutou muito para ter este filho e nesta fase. E não vou trazer um jogador que está nesta posição, porque acredito que é mais importante ele estar lá com a família e depois, quando ele tiver totalmente a situação resolvida, se Deus quiser, que as coisas corram bem, ele vai estar totalmente integrado na equipa e se não jogar de início vai refrescar a equipa, quando dá de início os outros vão refrescar por ele. O importante é que ele seja colaborante e que trabalhe como os outros estão a trabalhar em prol da equipa, e eu acredito nisso. Porque o Mateus é um jogador que eu já trabalhei, ele sabe que porventura vai jogar de início, muitas vezes ou algumas vezes pode não jogar, mas eu acho que ele vai ter a atitude correta para ajudar o Cruzeiro, ele como os outros, porque estamos todos no mesmo patamar. Então, boa tarde para você que está ligado nos Donos da Bola. Começamos aqui hoje hoje e amanhã o HG tem em São Paulo, com alguns compromissos lá, junto com a Band. Mas na quarta-feira está de volta. Enquanto isso, eu fico cuidando de tudo aqui junto com os meninos. HG, fica tranquilo aí que a gente entrega bonitinho e direitinho. O Leonardo Jardim deu entrevista depois do jogo Bragantino 1, Cruzeiro 1. E tem vários assuntos. A gente vai debater diferentes assuntos durante os Donos da Bola, falando a respeito dos tópicos aí todos que nós colocamos nessa entrevista. Sempre entrevistas esclarecedoras. Esse início de trabalho, Leonardo Jardim, a gente tem que colocar isso em pauta, porque é muito bom quando a gente escuta uma pessoa que explica, que dá diretamente o que a gente precisa ouvir, sem ficar escondendo detalhes. Ele está colocando tudo em pratos limpos numa entrevista coletiva. Está sendo bem gostoso aí acompanhar as entrevistas do Leonardo Jardim, e a gente vai discutir. Falou aí do Marlon e do Marquinhos, por que não foi usado, do Matheus Pereira, tem vários assuntos. O Malu ali está só esfregando uma mão na outra para pegar e debater todos esses assuntos. Mas primeiro eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Rap Souza! Junto. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Tudo bom?
Bruno Garcês, um fenômeno. Não, fenômeno só tem um. Thiago Fernandes, como estás? Bem. Como que tá sentindo a carga dos 3.4? Tô cansado hoje, né? Mas... Tá cansado, Bem-vindo. Né? Acho que até amanhã tá normal. Daqui a 6 anos, seja bem-vindo. No ENTA, você vai entender uma outra dimensão do que são as coisas. Estranho, ó. Viu? Ó, o movimento ENTA. Quando você entra no ENTA, aí você vai entender. Você é uma criança ainda, viu? Eu sou jovem. Parabéns mais uma vez, Obrigado. viu? Ô, Valuzão, são vários os temas do Leonardo Jardim, né? Que ele comenta. A gente vai colocar os melhores momentos da partida entre Cruzeiro e Bragantino. O jogo ficou 1-1. E o Valu vai comentando sobre o jogo e também a gente vai passar sobre as falas do Leonardo Jardim. Valuzeiro? É isso. Boa tarde para você novamente, os amigos aqui no estúdio, a quem nos assiste. O Cruzeiro, depois de 30 dias, voltou a disputar uma partida ali com transmissão. É um amistoso, é verdade, mas teve público. Aliás, destacar mais uma vez a torcida do Cruzeiro em Bragança Paulista, lotando ali o setor destinado a ela. O Leonardo Jardim colocando algumas ideias. A gente viu um time titular de início, né, com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Vidalba, Matheus Henrique, Wallace, Dudu, Wanderson, Caio Jorge e Gabigol. Bom, de cara, as questões que eu acho que foram bem notadas por mim. Um Cruzeiro que teve uma melhora física, para mim, notável. Né? Notável, claro que ainda não está pronto fisicamente, não está pronto tecnicamente, precisa ainda de se desenvolver. Eu sabia que eu não iria ver o Cruzeiro pronto, e disse isso várias vezes ao longo desses 30 dias, que era um período importante para ele mostrar coisas, e já mostrou. Um time que pelo menos avalia até os 18 minutos da segunda etapa, quando começaram as alterações. Um time que procurou ser muito intenso. A gente vê uma novidade, que é um Cruzeiro capaz de jogar em transição também. As transições, né, mais rápidas, apesar de que o Cruzeiro errou muitos passes. Ele disse que gostaria que o time conseguisse ter tido um pouco mais da posse de bola. Destaco aqui a atuação do Cássio, destaco também a atuação do Gabigol, juntamente com o Caio Jorge. Destaque para mim também do Wanderson, né, que foi a primeira aparição dele pro torcedor cruzeirense. Acho que esse time que vimos contra o Red Bull Bragantino não necessariamente será o mesmo time que vai estrear contra o Mirassol. Aliás, ele fez questão de ressaltar que nos jogos contra o Red Bull Bragantino e contra o Botafogo, ele não fez estudo do adversário. Ele tentou colocar tudo aquilo que ele trabalhou nos treinos com os jogadores e principalmente nos outros jogos, treinos menos difíceis, né? Contra o Pouso Alegre, sem faltar o respeito com o Pouso Alegre, contra o Boston também e contra o Sub-20 do Cruzeiro, mas ele procurou colocar, sim, aquilo que ele tinha treinado com os jogadores. Então, acho que é possível a gente ver a dupla Gabigol e Caio Jorge, mas eu não me apego à formação inicial da partida contra o Red Bull Bragantino e falar o seguinte: vai ser esse o Cruzeiro daqui para frente. Mas quando você fala formação, é escalação mesmo. Exatamente, né? Thiago, escalação. Tá. E pode variar. A hora pode sair, por exemplo, começou com o Caio Jorge e o Gabigol. Ele pode sacar um desses jogadores e colocar mais um no meio, eventualmente. É o que eu acho que pode acontecer. Eu gostei da forma de jogo do Cruzeiro, e aí falando especificamente da formação. Eu falei isso na rádio, reitero aqui. Eu acho que o Cruzeiro pode, e seria interessante que o técnico Leonardo Jardim fizesse e mantivesse esse jeito de jogar. E hoje, para mim, eu tiraria o Matheus Pereira de fato do time. E olha que até semana passada eu pensava que ele poderia ser o titular e teria que ser o titular. Só que depois de assistir ao Cruzeiro jogando, eu acho que essa é uma formação que será interessante durante a temporada. Sem o Matheus Pereira como titular, jogando o Caio Jorge e o Gabigol, dois caras abertos que são o Dudu e o Wanderson, os dois volantes. Eu acho que o Wallace não foi bem na partida de sábado e eu voltaria talvez com o Lucas Romero, mas o time, a forma de jogar do Cruzeiro, para mim tem que ser essa, sem o Matheus Pereira hoje. Garcês, você viu a evolução do time que jogou contra o América e empatou, perdeu nos pênaltis no Campeonato Mineiro, para esse time que empatou? Não, tem evolução, tem evolução. Sim, principalmente a movimentação dos jogadores de frente, a gente tem que imaginar pela inteligência que tem os caras, porque eles se movimentam bem já, são jogadores rodados, né? Agora, eu consegui ver uma movimentação até melhor que isso.
eu não ousaria tirar o Matheus Pereira. Eu até acho que o Matheus Pereira tem que ficar nesse time. Você consegue adaptar ele, até que seja no ataque. Seja ele com outro. Isso tem acontecido muito. Você colocar meias habilidosos próximos do gol, né, para que ele finalize, ou dê um passe entre linhas, ou que faça uma chegada dos Quem laterais. sairia? Eu tiraria o Caio Jorge. Eu tiraria o Caio Jorge. Colocaria Apesar de ter jogado bem. Se não funcionar muito pelos lados, porque ele jogou no 4-4-2, né? O Cruzeiro jogou no 4. Se ele não funcionar muito pelos lados, você pode utilizar ele mais centralizado, né? Ou então fechar com uma linha. Cara, esse Cruzeiro me dá a oportunidade para você criar outras chances. Ele está testando. Eu achei legal o teste, né? Eu falei antes desses amistosos, eu concordo com o Valu e eu falava assim, muita calma, torcedor. Eu acho que a expectativa é muito grande em cima desse primeiro jogo, né? Era televisionado, todo mundo assistindo. Eu vi vários cruzeirenses reunindo para assistir o jogo, como se fosse um jogo oficial, né? E quer dizer, é a expectativa desse trabalho do Léo Jardim, que é positivo, eu gosto muito dele, eu gosto das entrevistas coletivas dele, só que eu prefiro ver mais. Eu quero ver mais. Eu ainda não sou Léo Jardim ainda não. Jardinizado. Ainda não. Calma, muita calma nessa hora. Ô, Rep, várias vezes que você já veio aqui, há tempos, você sempre falou que eu acompanhava o Matheus Pereira, eu gosto do Matheus Pereira, o Matheus Pereira, sempre você destaca o Matheus Pereira. Hoje a gente vê um time do Cruzeiro iniciando um trabalho com o Leonardo Jardim, nos 2 principais jogos com times da Série A, jogos treinos, amistosos, contra o Botafogo e contra o Bragantino, por ocasiões ele não viajou e não participou do jogo. Você já está começando a enxergar um jogador que você claramente atleticano, declaradamente atleticano, sempre viu com bons olhos. Você já começa a ver ele perdendo a áurea que ele tinha com a torcida do Cruzeiro? Ah, isso já. Né? Até acompanhando as redes sociais, assim, eu vejo o torcedor já um pouco impactado com o Matheus Pereira. E a minha grande linha de pensamento é, se um cara da qualidade do Matheus Pereira, do nome que ele tem, não vai ser titular, talvez não seja melhor o Cruzeiro iniciar uma troca para atender a requisitos que o Leonardo Jardim precisa. Eu concordo com o Garcês, eu não consigo ver o Matheus Pereira reserva, sendo muito sincero, em quase que nenhum time do Brasil hoje. Não pouquíssimos. Gente, é um jogador inteligente, inteligentíssimo. Exatamente. Agora, se o técnico tá olhando, Garcês, fala assim, não vou usar muito esse cara, porque o esquema que eu quero montar aqui... O que não foi o caso que ele disse, não, né? A gente vê técnicos falar que não é, aí passa uma semana, pum, é diferente. Caso... Mas a prática tá sendo outra. O discurso é um... Mas baseado em quê, assim? Vamos lembrar, né? Pelo tudo que vocês estão falando, não vem jogando. Não, o Jardim fez 3 jogos oficiais. Ele estreou contra o Democrata de Governador Valadares, que era um time, um uso de time misto. O Matheus Pereira, como outros titulares, entrou no segundo tempo. No jogo contra o América, o primeiro ele foi titular. O segundo ele não foi por conta da semana do imbróglio contra o Zenit. Aí o Jardim acabou optando. Contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino, não jogou por conta do nascimento da filha. Hoje, para mim, ele está um pouco atrás, diante daquilo que falou o Leonardo Jardim. Agora, longe disso, em um elenco que vai ser muito utilizado e rodado durante essa temporada, pode observar. A gente não vai ter jogadores batendo 60 jogos, igual o próprio Matheus Pereira bateu na temporada passada. Então não há porquê, diante de um técnico, para mim, que prepara o seu time de acordo com cada adversário, ele não preparou para o jogo contra o Bragantino. Quando eu falo não preparou, pessoal, ele não estudou o adversário. E ele disse isso. Ele jogou os jogos contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino, querendo colocar algumas das ideias que ele treinou com a equipe. Então não coube ali, não contava com o Matheus Pereira. Eu acho que daqui por diante não há a menor possibilidade, principalmente a janela que agora vai se fechar 11 de abril. Eu acho que é muito precoce. Neste momento, eu consigo falar que o Matheus Pereira parece, por toda a questão, não só dentro de campo, por todos os acontecimentos, ele parece estar atrás do Leonardo Jardim. Mas projetar isso daqui até o final do ano, eu não consigo. Por que eu levanto essa bola? Porque em muitos momentos o torcedor do Cruzeiro via o Cruzeiro como Matheus Pereira mais 10. Era um cara quase que intocável na equipe. Hoje a gente já nota um Cruzeiro rendendo o suficiente para ele ser uma opção. Eu prefiro ver um Cruzeiro tendo a utilização do Matheus Pereira.
por causa do talento que ele tem, por causa da capacidade que ele tem, do poder de decisão que ele pode ter. O número de assistências que ele teve na temporada passada, valeu 14. Agora me fugiu aqui, mas é dois dígitos. É um número São dois importante. dígitos, É um número importante. Participação agora tem Participação em gols é muita coisa. E hoje, o que hoje eu percebo, pelo fato dele ter ficado fora dos amistosos importantes como foram contra o Botafogo e contra o Bragantino, eu vejo ele 2 passos atrás do Caio Jorge. Porque o Caio Jorge foi utilizado nesses momentos, então como que seria uma conversa do Leonardo Jardim com o Caio Jorge falando assim, vai começar agora contra o Mirassol. 11 gols e 15 assistências no ano passado. Quanto? 11 gols e 15 assistências. 11 gols e 15 assistências. É muita coisa. É muita coisa. É um bom ano que o cara teve. Que o cara teve. Só para completar, Ti, eu não vejo o Leonardo Jardim chegando até o Caio Jorge falando assim, Caio Jorge, você foi importante para mim no jogo, você jogou bem, você foi muito bem contra o Botafogo e também contra o Bragantino, principalmente, mas você vai ficar no banco agora que eu vou voltar com o Matheus. Eu acho que o Matheus, pelo menos nesse primeiro instante, vai ser o cara para entrar ao decorrer do jogo. Ele tá largando o box. Ele tá largando o box. O Matheus precisa reconquistar o espaço dele, né? Mas nós sabemos que ele tem um carro muito bom. Tem um carro muito bom. Então, mas não adianta ter um carro bom e falar que não quer ficar. Não, mas ele tem uma McLaren. Isso que eu tava falando. Ele tem uma McLaren. A gente tá tirando do Matheus Pereira uma coisa que, assim, tudo que incomoda o torcedor do Matheus Pereira não é o futebol ou a falta dele. O Matheus tem tudo isso. O que o Matheus fez para mim, em alguns momentos, foi exagero. Ele exagerou. Tudo bem, agora a recomendação é que ele não fale. A recomendação é que tenham 13 escolhidos para falar. E que não sejam os jogadores passando aleatoriamente e a gente tentando falar com os caras numa zona mista. Mas o grande problema do Matheus, o que me faz com que tenha certeza hoje de que talvez seja interessante tê-lo no banco de reservas, em vez de colocá-lo no time titular, não é só o futebol. Porque, beleza, bola por bola, não tem dúvida nenhuma que o Matheus é talvez o cara mais talentoso desse time. Tecnicamente, ele é o melhor. Agora, o Matheus precisa entregar uma coisa que é além do futebol. É a vontade, é o físico, é treinar bem, é mostrar que ele quer ficar no Cruzeiro. Porque até a última declaração do Matheus, e é o que fica, era de que, cara, eu queria criar meu filho na Europa. Eu queria sair para ir para a Europa. Beleza, ele teve a oportunidade. Ele, Matheus, não quis ir. Tudo bem, todo o contexto que teve na época, de talvez terem mudado, na verdade, o contrato que foi enviado a ele. Cara, honestamente, o Matheus agora precisa entregar algo além do futebol. Ô, Ti, deixa eu só chamar a atenção para esse gol do Cruzeiro aí, que a gente está mostrando agora. Queria que vocês separassem uma jogada. Me lembra o gol que o Gabigol perdeu contra o Atlético no jogo do 2-0, que rola uma bola para trás e todo mundo fala assim, se ele tivesse a perna direita, ele mandava no ângulo do Everson. E como ele teve o pouco espaço, é claro que a distância estava menor, o pouco espaço, ele pega e bate com a perna esquerda e o Everson faz a defesa. Eu não sei se é só coisa da minha cabeça, mas me lembrou bastante o movimento que é feito no gol que ele perde contra o Atlético e nesse jogo aí. Tem um outro lance nesse jogo que também é muito parecido e bate na trave. Ou seja, é o Gabigol, aí também é outra coisa para a gente estar discutindo e que também foi falado na coletiva. Gabigol entendendo os movimentos, a gente vendo o Gabigol se dando muito bem ali com o Caio Jorge para se movimentar dentro da área, buscar o melhor espaço, coisa que a gente não estava vendo no decorrer do Campeonato Mineiro, Garcês. Não, com total. A importância também da movimentação do Caio Jorge ajuda demais também. Sim. Como o Caio Jorge se infiltra entre os zagueiros laterais na jogada. Quer dizer, eu concordo sim com o Thiago, viu, Thiago? Concordo com você com relação que a gente tem que esperar o que vai fazer. Tem que esperar os treinos. Eu estou falando assim, eu estou esperando que ele treine bem, que ele esteja focado no Cruzeiro, que ele realmente que queira ficar aqui. Porque se não tiver, não adianta. Nem nos treinos o Léo Jardim não vai colocar ele no time só porque ele tem nome. Não vai. É isso que eu estou querendo dizer. Quando eu chamei, tem que treinar para jogar. Quando eu chamei treinar para jogar e mostrar para o Jardim que ele tem condições. Agora, em relação ao Gabigol, eu acho que bom ver ele aprimorando na finalização, porque teve um chute no campeonato, acho que foi no jogo contra o América, ele deu um chute fraco pro gol. Eu falei, que falta de gana, de força. Eu falei,
que está acontecendo com o Gabigol? Alguma coisa está acontecendo com ele. Está faltando treinamento Então, ou está faltando uma coisa mais motivacional? Gostei muito dos movimentos dele Também, no jogo. mas é um jogador, bem é um jogador que movimenta bastante. Desde a época do Flamengo, quando pediu o Felipe Luiz para marcar aqui contra o Atlético na Copa do Brasil, na final, para marcar aqui pelo lado direito do Flamengo, né, do lado esquerdo do Galo, ele ia lá marcar. Lógico, algumas vezes falhou ali, o Felipe Luiz chamou a atenção dele. Mas é um jogador voluntarioso também. Então, por isso que eu acho que bom ver o Gabigol se movimentando, mostrando gana, fazendo gol. Isso para goleador, melhor coisa ganhar confiança é fazendo gol. Independente do que esteja acontecendo. Se é amistoso, se é jogo treino. Só rapidinho ainda, eu não vou me apegar à questão dessa formação em termos de jogadores, tá? Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ver o Leonardo Jardim repetir uma mesma equipe por 3 jogos, tá? Então eu acho que, e ele mesmo já disse, eu não acredito em 11 jogadores, tá? Então, e ficar muito de olho na questão circunstancial que ele chamou o detalhe. A partir do sábado, aí sim, eu vou estudar adversário por adversário para definir o melhor Cruzeiro para entrar para esses jogos. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro entrou em campo novamente para mais um amistoso. E dessa vez contra o Red Bull Bragantino. O jogo terminou em 1-1, lembrando que já tínhamos visto um empate de 3-3 contra o Botafogo, né? Uma coisa que está chamando a atenção é o ataque do Cruzeiro, que já está marcando gols, mostrando que tem potencial. Mas a gente precisa ficar de olho na defesa, né, gente? Que ainda precisa de alguns ajustes. A estreia do Brasileirão contra o Mirassol está chegando e já é no próximo sábado. Nesse jogo, o técnico Leonardo Jardim começou com 4 atacantes e o que deixou o meio-campo um pouco desfalcado na marcação. O Bragantino aproveitou os espaços e criou várias chances. No segundo tempo, o time melhorou um pouco com as mudanças, mas ainda tivemos alguns sustos na defesa. O goleiro Cássio, que fez uma boa defesa, evitou que o Cruzeiro saísse com derrota. Ele foi um dos pontos positivos da partida, com certeza, né, gente? E aí, o que você achou desse jogo? Concorda que a defesa precisa melhorar, gente? Deixe seu comentário aqui embaixo e eu quero saber sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos com as principais notícias do Cruzeiro. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!